Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas correções FUVEST. Hoje falando aí FUVEST 2025, primeira fase, faremos a correção aí da prova versão 1. Muito bem, aqui o gabarito para quem quer conferir, né, pessoal? O gabarito foi dividido em duas páginas que ele não coube em uma só, aí com as 4 versões de prova. E a segunda parte da prova, e aí daremos início então à correção. Muito bem, turma. Vamos lá então para a primeira questão. Uma questão fácil, uma questão tranquila. Não acredito que você tenha tido problemas. Ele falou que em março do ano passado, por volta da 1h29, aqui ó, temos um gráfico, né? 1h29 está mais ou menos nessa região. Houve um impacto de um cargueiro nos Estados Unidos contra uma ponte. Acho que todo mundo ficou sabendo aí, foi amplamente divulgado, né? FUVEST bem midiática, gosta desse tipo de coisa. O cargueiro tem 100 mil toneladas, turma, e o impacto durou 38 segundos. Ele quer saber exatamente qual é a força de colisão, tá? Turma, força de colisão, nós vamos pelo princípio fundamental da dinâmica. Vai ser massa vezes o quê? A aceleração, tá? Então vamos lá, turma, massa vezes aceleração. A gente vai ter aí que tomar um cuidado com a massa, que ela tem 100 mil toneladas, né? 100 mil toneladas, a gente põe mais 3 zeros para passar para quilo, tá? Então essa força aqui, ela vai ser de 10 elevado a 368, né? A oitava vezes o quê? A aceleração. Se eu não souber a aceleração, não consigo terminar, né, pessoal? Tá certo? Então, preciso da aceleração. A aceleração na física ela é ΔV, ΔT. O problema, turma, é que eu estou com as velocidades em milhas por hora, tá? E eu preciso passar elas para o quê? Eu preciso passá-las para metros por segundo. Então, como é que eu vou fazer isso, Todai? Vamos lá. A primeira velocidade, a inicial, antes dele impactar lá, ela é de 7,82, né? Então nós vamos pegar isso daqui e multiplicar por meio, porque ele fala que é meio, né, pessoal? Então metade de 7,82 aqui, pessoal, ele vai dar 3,91. E a outra, a velocidade final, ela é de 2,5. 2,5 vezes metade, né, turma? Metade de 2,5 vai dar 1,25. Muito bem, a aceleração então vai ser velocidade final 1,25 menos a velocidade inicial 3,91 dividido por 38 segundos, que é o tempo que ele falou que ocorreu a colisão, tá? Então nós vamos fazer aí 1,25 menos 3,91. Vamos encontrar 266 dividido por 38. Isso vai dar 7,10 a menos 2 essa aceleração, 0,07, tá? 7,10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter aí força resultante. Falhou aqui a caneta, tem que esperar um pouquinho que ele tá com um pequeno delay aqui o computador. 10 a oitava, pessoal, vezes 7, 10 a menos 2. Aí nós vamos ter a força resultante de 7, 10 elevado a sexta newtons, o que ficamos com a alternativa E, tá bom? Espero que você tenha entendido aí, pessoal. Uma questão tranquila envolvendo cinemática, né? E um pouco de lei de Newton aí na dinâmica. Como já era esperado, né, pessoal? FUVEST sempre trazendo aí uma questão de física moderna, do efeito Compton, parecido com o efeito que a gente tem no fotoelétrico do Einstein, né? Descobri um pouquinho depois, em 1920, e o efeito relaciona-se à mudança do comportamento da onda depois que ela acerta uma partícula, né? Pode ser um elétron ou um próton. O que a gente observa, turma, que não precisa saber muito física moderna para isso, é que quando você tem aqui a incidência de um comprimento de onda, quando ela sai dessa partícula, né? Ela emerge, pessoal, um fóton com um comprimento de onda maior, tá? Então você tem uma frequência reduzida e um comprimento de onda maior. O resto você podia descartar, tá? Ele tem uma equação enorme que você não precisa nem olhar para ela, pessoal, era procurar onde que isso acontecia. Na alternativa B, você tem aqui, ó, se o ângulo θ é igual a 30, o fotoemergente ele tem frequência menor do que a frequência inicial. Está aqui, ó, frequência menor do que a frequência inicial. Ficamos com a alternativa B, tá bom, gente?
Se quiser fazer o cálculo das outras situações, né, em termos de função, você vai ver que não vai bater, tá bom? Acho que a grande ideia era essa daqui, né? Com um ângulo, então, de 30, você vai ter aí a nova onda, que ela vai ser o quê, pessoal? Uma onda, é só você fazer a continha aqui, cosseno de 30, 1 menos o cosseno de 30, que é 0,8 alguma coisa, dá 0,2 alguma coisa, né? Esse valor vai dar um pouco maior, né? Se o comprimento de onda vai dar maior, turma, a frequência é menor. Você tem que lembrar do V igual a lambda F, é isso que você precisava lembrar. Quando o V é constante, o que acontece, turma? Se o lambda cresce, a frequência é o quê? A frequência cai, né? Tá bom? Era isso só que ele queria te cobrar. O resto aqui ele só fez uma, vamos dizer assim, uma questão um pouco mais detalhada, né? Com a função, tudo, mas era isso que ele queria te cobrar. Se você sabia que quando a onda aumenta o comprimento de onda, a frequência diminui. Era só isso aí, tá bom? Espero que você tenha levado. Questão tranquila aí, pessoal, mas tinha o pulo do gato, né? Como sempre. A velha questão do, da reflexão total, né, pessoal? A reflexão total ela ocorre sempre do meio mais refringente para o meio menos refringente. O que é isso, Todai? Gente, é o ângulo limite. O que é o ângulo limite? Repara que ele tem vários ângulos aqui que ele está inserindo e sempre tem uma refração, que é a passagem de um meio físico para o outro, tá? Por exemplo, no verde aqui, ó, ele está refratando ainda, não tá? Muito bem. Quando ele supera o ângulo limite aqui, que ele está no vermelho, o que acontece? Ele não refrata mais, ele reflete tudo. O legal foi que a FUVEST deu para você a fórmula, pessoal, que calcula o ângulo limite. É o N2 dividido pelo N1, que sai lá do Snell. E aí fica mais fácil de você resolver. Mas vamos ver qual é a pedida, né, pessoal? Qual que é o que ele está pedindo aqui no exercício. Vamos lá. Tratando o meio 2 sempre como tendo um índice de refração N2 igual a 1,0003, né? O material que permite o maior intervalo de ângulos incidentes e que produz a reflexão total é qual? Bom, turminha, vamos lá. Só pode ser o nosso material E, né, Todai? Por que só pode ser o nosso material E? Turma, é o seguinte, ele acabou de dar que o ângulo limite para você, pela fórmula, é N2 dividido por quanto? Por N1. Olha que bacana aqui. O N2 ele é fixo, né, turma? Não muda. Praticamente 1 aí, 1,0003, né? Você vai ter que dividir por um valor de N1. Galera, o valor de N1 ele tem que ser o maior possível para que você tenha o menor ângulo limite. Por quê? Porque se você tiver o menor valor de ângulo limite, você vai produzir mais o quê? Mais o número de reflexões totais. Era basicamente isso o exercício, tá bom? Se você conseguiu pegar essa ideia aí, pessoal, do inversamente proporcional, você matou a questão aí. Espero que você tenha ido bem. Ah, a questão aí do buraco negro, né, pessoal? Eles gostam bastante aí, né? Então ele fala de algumas observações que são feitas aí a respeito do buraco negro, né? Na galáxia, a gente já é a segunda foto que a gente tira aqui no meio da galáxia, porque o primeiro foi da M87, né? Aí ele fala que a luz é uma onda eletromagnética que nos permite ver objetos, por vezes campo elétrico magnético associados à onda que oscilam em direções preferenciais, né? Definindo o chamado a luz polarizada. Apesar de estarmos rodeados de luz polarizada, nossos olhos, os olhos humanos, essa luz é indistinguível, tá? Guarda isso porque ele vai precisar na hora da resolução. Da luz nítida. No plasma que nos rodeia, esses buracos negros, as partículas que giram em torno das linhas de campo magnético, conferem um padrão de polarização com orientação perpendicular ao campo magnético. Nenhuma novidade, né? O que permite o astrônomo ver com detalhes o que passa na região, então, através de mapear as linhas de campo magnético, né? Tá bom? Vamos lá, vamos ver o que ele pede. Turma, então ele pede aí no item A, né? À medida que o padrão de polarização da luz mencionada no texto permite somente mapeamento das linhas de campo magnéticos na direção paralela negativa, é perpendicular. O olho humano pode discriminar? Não pode, está no texto. Os campos magnéticos, como mencionado no texto, são criados apenas por carga elétrica em repouso. Jamais, carga elétrica em repouso não cria campo magnético. O plasma é formado de partículas eletricamente carregadas, dado que essas partículas exigem um campo circular perpendicular. Sim, era exatamente o que está falando no texto, alternativa D, né? O processo de mapeamento de linhas de campo magnético mencionado no texto foi realizado por meio de detecção de qualquer tipo de onda eletromagnética gerada em... Não é bem assim que a banda toca também, não é qualquer onda não, tá bom? Isso aí, pessoal, alternativa D, exercício aí meio tranquilo, espero que você também tenha levado. Exercício aí muito legal, aí, muito bem bolado, aí, misturando eletromagnetismo, tá? Com astronomia.
Continuando aqui, turma, um exercício envolvendo ótica, né? O fenômeno físico conhecido como incidência ocorre nas asas de certa espécie de borboletas e caracteriza-se pela variação de cores de acordo com o ângulo de observação. A incidência de faixas coloridas na superfície da asa da borboleta ocorre devido a diferentes formas de superposição entre raios luminosos, refletidos por uma fina camada de substância transparente existente na superfície da asa, exatamente. O fenômeno físico diretamente relacionado com a incidência são... Bom, turma 1 ele já deu, né? Como ele já deu toda a área, é só você prestar atenção aqui no texto, pessoal. Diferentes formas, raios luminosos refletidos. Opa! Reflexão eu tenho aqui, reflexão eu tenho aqui. Aqui não tenho, não tenho, não tenho. Então já desprezo, já desprezo, já desprezo. Interferência, né, galera? Não tem nada de dilatação, né? Pelo amor de Deus. Interferência construtiva, quando você tem essas cores vivas, né? E a destrutiva, quando vocês têm, por exemplo, o preto aqui. Tá? Interferência também. Então, alternativa aí, exercício teórico, bem facinho também. Essa prova está me cheirando muito com o cara do Enem, pessoal. Tá muito parecida com a prova do Enem. Questão bacaninha aqui do pica-pau, né, pessoal? Vamos ver aí como é que a gente resolve. Então você tem uma foto com um gráfico aqui em que o pica-pau ele está acelerando aí vertiginosamente, né, pessoal? Macetando o seu crânio aí contra a árvore, né? Aceleração da gravidade é um estudo relato periódico da Physics Today. Cientistas belgas mostram que os pica-paus não dispõem de um mecanismo de absorção de choque nos seus ossos do crânio, ao contrário do que se acreditava anteriormente. No experimento realizado, verificou-se que o cérebro do pica-pau pode experimentar uma desaceleração instantânea de até 400 G. Meu Deus, o ser humano estouraria, né? Sendo G o módulo da aceleração da gravidade que ele deu aqui, né? Muito bem. Durante uma batida em tronco de árvore, o crânio do pica-pau, supostamente perfeito e rígido, sofre uma desaceleração constante de 200 G ao longo do tempo de 2 milissegundos. Qual vai ser, então, pessoal, a distância percorrida pelo crânio durante esse tempo até atingir o repouso? Bom, turma, como tem aceleração e é uma desaceleração, e a gente tem o tempo de 2 milissegundos, né? Então, vou atrevido nele, né? V igual a V0 mais AT, né? Opa, peraí que eu comi bola aqui. V igual a V0 mais AT. Então, velocidade final, ele fala que ele até atingir o repouso, né? Então, vai estar com 0. Velocidade inicial é o que eu quero saber. Aqui, a aceleração, turminha. A aceleração ele fala que é de 200 G, 200 vezes 10. E o tempo, 2 milésimos de segundo, 2, 10 a menos 3, né? Então, eu vou ficar com 0 igual a V0 mais, vamos lá. 1, 2, 3, corta com 3. 2 vezes 2, 4. É isso, turma? Eu acho que é, né? Então, aqui como é uma desaceleração, né, turma? Ao invés de mais, era menos aqui que a gente tinha que colocar, né? Então, menos. Passando por outro lado, vai ficar uma velocidade inicial de 4 metros por segundo, tá bom? Porque é uma desaceleração, né, turma, que ele está fazendo aqui. Olha lá. Pica-pau perfeitamente rígido sofra uma desaceleração, tá bom? Então, aqui, ó, até apagar aqui para você, onde tinha aqui o mais, né, ó, a gente vai colocar, na verdade, menos, tá bom? Ó, é uma desaceleração. Aí quando passa a palavra fica positivo. Tá, toda, mas não é isso que ele quer. Ele não quer a velocidade inicial, ele quer a distância, né? Muito bem. Distância percorrida a gente pode fazer pela velocidade média, pessoal. Velocidade média na física, ela é ΔS, ΔT, né? Que isso pode ser, como o movimento é move, a gente pode fazer velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2, né? Muito bem, e vamos lá, Todai, vamos lá. 2 vezes o ΔS, pessoal, 2 vezes o ΔS multiplicando em cruz, ele vai ser igual ao V0 mais o VF. O V0 é 4 e o VF é 0. 4 mais 0 vai dar 4. Então vai ser 4 vezes o tempo, né? Tô multiplicando em cruz aqui, tá, pessoal? 2 vezes ΔS, aqui vai ficar 4, que essa soma aqui dá 4, né? Mais o tempo que é de 2 milésimos, 2, 10 a menos 3. Portanto, turma, o meu ΔS vai ficar igual a 2, né? Aqui vai passar dividindo, aqui vai ficar 4. 4, 10 a menos 3, né? Isso? Não, peraí. 4, 10 a terceira, porque ele vai subir, né? Tá certo? Eu tô fazendo de cabeça aqui, ó.
Eu vou cortar o 2 com o 2 aqui para você enxergar melhor. Aí vai sobrar 4, 10 a menos 3. Simples assim, Todai. 4, 10 a menos 3 é 4 o quê, turma? 4 milímetros ou 4 milímetros, né? Ficamos com a alternativa B. Espero que você tenha levado. Questãozinha aí tranquila de cinemática. Dá para resolver de outra maneira também, né, pessoal? Mas eu acho que essa daí fica mais fácil de resolver também. Alguns geógrafos vão falar que a questão é deles, né? Pode parar. Essa questão também é nossa, né, pessoal? A figura a seguir representa a variação especial para a temperatura do ar por tipo de área, né? Considerado diferentes padrões de uso, de ocupação no solo no município. Gente, dá uma olhadinha nesse pico aqui no centro. São as ilhas de calor que a gente estuda na termofísica, né? Por radiação. A explicação para a característica do perfil da temperatura deve ser o quê? Maior ocorrência de área verde? Não, ela absorve, né, pessoal? Maior absorção da radiação solar em áreas centrais de cidades compostas com a sua maioria de asfalto, vidro e concreto. É por isso que é um inferno, né, viver na cidade, né? Calor é cada vez maior, que são as ilhas de calor, tá bom? Sombreamento de edifícios nada a ver. Presença de áreas comerciais, meu Deus. Maior reflexão da radiação solar nas áreas centrais pelo asfalto, né? Não, não. Né? Albedo menor que as superfícies vegetais, não é o contrário, né, pessoal? Tá bom? Então ficamos com a alternativa B aí. Acredito que você tenha levado essa questão de boa. Muito bem, aqui uma questão mais de matemática do que de física, né, pessoal? Mas a gente se atreve a fazer, não tem problema nenhum, não, tá? Ele fala das enchentes aí do Rio Grande do Sul, em maio de 2024, prejudicaram a infraestrutura de comunicação, e aí as pessoas apelaram para a faixa do AM, né, que tem alcance maior. Uma onda M, ela é modelada matematicamente pela equação abaixo aqui, né, em que A é amplitude, F é frequência, K é a constante de sensibilidade da amplitude, MT o sinal contém informação. Agora vem, então, o que você tem que ficar esperto, né, pessoal? Aqui vem a pergunta. Quando a frequência f é multiplicada por 3, o comprimento da onda sofre uma alteração por causa dessa multiplicação. Qual foi a transformação ocorrida? Na física, a gente sabe que período, pessoal, é inverso do que? De frequência. O período de uma onda cosseno, aí você tem que saber, né? É cosseno de x mais 2π, cosseno de x mais 4π. Então, o período dela, pessoal, é sempre o quê? 2π, dividido pelo argumento, que é 2πf. Então, são 2π a cada 2πf. Esse é o período dela. 1 sobre f. Multiplicando isso daqui por 3, porque o exercício mandou multiplicar por 3. Cuidado, hein? Só a frequência que você vai multiplicar por 3, tá bom? Você vai ter, então, 2π dividido por 2π, 3f. É igual a 1 sobre 3f. Tá? O que é esse 1? Esse 1 é o período inicial, né? Corta, corta, e corta o f, e corta o f. Você vai ficar, então, pessoal, com 1/3 do período inicial. Então, se você tem 1/3, haverá uma contração. Contração na vertical, Todai, negativo. Ela não é seno, ela é cosseno, é contração na horizontal, tá bom, pessoal? É isso aí. Questãozinha de matemática, mas tá uma misturada com física, por isso que a gente capturou ela para vocês aí. Uma questão tranquila, né, pessoal? Questão aí envolvendo a dilatação, né? Então ele te deu a fórmula da dilatação, nenhum segredo, está explicando usar a fórmula. L0 é o comprimento inicial, né, pessoal? O alfa é o coeficiente de dilatação. Variação de temperatura, o ΔL é o quanto ele vai dilatar. A leitura era bem simples, era só você verificar as alternativas encaixando no gráfico, tá? O gráfico mostra curvas para 3 barras que possuem o mesmo comprimento na temperatura de 30 graus. A temperatura de 30 graus está mais ou menos aqui, pessoal, tá? Não, eles não têm o mesmo comprimento, tá? Então furou. Em um processo de aquecimento entre 100 e 200 graus, o comprimento da barra sofreu 0,1. Entre 100 e 200, ele veio daqui para cá. Isso aqui para cá não é 0,1, é 0,05, tá, pessoal? Então tá errado. O coeficiente de expansão linear do alumínio é maior que o do cobre. Negativo, pessoal. O coeficiente de dilatação aqui do cobre é maior, né? Por quê? Porque você tem o coeficiente justamente é o coeficiente angular da reta, tá? Então negativo também. Partindo do zero, aumentar 10 centímetros, o comprimento da barra de polietileno requer elevar a sua temperatura a 50 graus. Você vai de 0 a 50, ele fala que vai ter 10 centímetros, sim. É isso aí, pessoal. Né? Aplicando a fórmula, né? A gente vai aplicar a formulinha lá, ó. Você vai ver que vai dar 10 centímetros certinho, ó, porque o comprimento aqui está em metro, ele vai de 0, ó,
partindo de zero, aumentar em 10 centímetros o comprimento da barra, requer elevar a temperatura até 50 graus, né? Sim, você vai até 50 graus aqui no polímero, né? E você vai ter aqui, pessoal, olha aí, um comprimento aí de 10 centímetros. Toda aí, mas aqui não é 10 metros, não, é 10,1, né, galera? Então, se for 0,1 metro, que são, na verdade, 10 centímetros aí, tá bom? Cuidado aí para não cair nessa pegadinha de matemática, tá? É a D. Duas barras de comprimento 5 metros e 10 metros a 0 graus, feitas no mesmo material, sofrem o mesmo incremento negativo, pessoal. Sempre pela equação, né? Sempre aqui tem o maior tamanho, vai sofrer um incremento maior, né, gente? Também está errado, tá? Era só leitura de gráfico, a partindo aqui, cuidado para não se atrapalhar com os números, tipo 10,1, né? Aumentar 10 centímetros, cuidado aí para você não errar nesse tipo de coisa, mas era pura interpretação. Próximo exercício, pessoal, nós temos aí um exercício de inglês, né, Todai? Você capturando aí exercício de inglês, poxa vida, mas essa não é tua praia, né, Todai? Mas a gente arrisca, né, pessoal? A gente faz de tudo um pouquinho aqui. Temos uma versa, então, um verso de uma canção em inglês que eu traduzi para vocês assim, ó. As penas atingem o chão antes que o peso possa deixar o ar. Foi isso que eu entendi, tá? Turma, as penas atingindo o chão antes que o peso possa deixar o ar, faz menção aos corpos que caem juntos, que foi dito por Galileu, né, turma? Galileu. Os experimentos com os objetos com massas diferentes que teriam indicado Galileu os princípios da queda livre, tá bom? Então era só traduzir esse texto que não era tão fácil de traduzir, né? Mas com um jeitinho você chegaria lá. Desculpe se eu errei na tradução, mas foi a melhor tradução que eu pude fazer. Vamos à próxima. 62, uma questão muito parecida com a do ano passado, galera. Do ano passado nós tivemos aí a conservação de energia, né? Só que agora é com dissipada. Então o que acontece? A energia dissipada, galera, ela vai ser igual à energia inicial menos a energia o quê? Final. Porque quando o sistema é conservativo, eles se conservam. E nesse caso não é conservativo, tá? Então a energia inicial que eu tenho quando o carrinho está lá em cima, pessoal, é o quê? É o MGH, tá bom? Cansei de falar isso para vocês aí, tá? Energia inicial lá em cima é a potencial gravitacional. Qual é a massa do carrinho, Todai? Vamos procurar aqui, turma, no texto. A massa do carrinho, ele fala que é de... Pam, pam, pam. Massa no Japão, vice-versa, o mundo tá aqui, dá uma extensão de uma vista. Aqui, achei. 300 quilos, pessoal. 300 quilos. A gravidade ele mandou usar 10. E a altura? Ele está a 50 metros do solo na altura máxima aqui, tá? Aproximada aqui. Quanto deu essa energia inicial? Vamos lá. 3 vezes 5, 15, né, turma? 1, 2, 3, 4 zeros, né? Não é isso? Deixa eu ver se estou fazendo alguma bobagem aqui. 3 vezes 5, 15. 1, 2, 3, 4 zeros, né? Então, 150 mil joules, tá? É isso que me parece que deu a energia inicial. Vamos para a energia final. Vamos lá. Energia final, turma, ela vai ser a cinética. mv ao quadrado sobre 2. Então, ela vai ser igual a massa de 300 quilos. Velocidade do carrinho lá embaixo é 30. 30 ao quadrado dividido por 2. Aqui vai dar 150 vezes 900, né? Não é isso, pessoal? Me parece que sim, né, Todai? 150 vezes 900. Isso vai me dar 135 mil, tá? Então, essa energia aqui, final, 135 mil joules. O que eu vou fazer? Energia dissipada, ela vai ser igual a 150 mil menos 150 mil menos 135 mil. Quanto que dá, Todai? Aí deu facinho, né, pessoal? Deu 15 mil, não é isso? Isso mesmo, alternativa D, 15 mil joules. Tranquilo, né? A do ano passado era mais fácil, pessoal, porque a do ano passado era só o sistema conservativo, a energia potencial gravitacional convertia toda em cinética. A desse ano ele quer a dissipada, é o quanto perdeu de uma para outra. Tá? Vamos para a próxima aí. Opa, questão bonita aí, o Rezende vai falar que é dele, né? Vai falar que é de química, mas não é não, essa questão é nossa. Puta, quanto dessas garrafinhas que eu não fiz, pessoal, muito legal
Fez até competição de foguetes na escola com isso, tá? Artigo publicado em 2018 da Revista Brasileira de Ensino de Física e Esporte, curso de foguetes de garrafa PET. É muito legal. Você coloca uma mistura de vinagre, né, pessoal, contém ácido, com bicarbonato de sódio. Vai liberar gás carbônico, isso aqui todo mundo sabe, né? A reação ocorre no interior de uma garrafa PET de 2 litros, um volume útil total que foi retirado todo do ar, né? Insere-se na garrafa um volume inicial de vinagre, né, pessoal, com bicarbonato de sódio, sendo que a garrafa posteriormente selada com uma tampa acoplada a um manômetro, que é medidor de pressão, esse carinha aqui, que exercerá uma pressão de CO2, né, à medida em que o manômetro mostra. Agora vem a pergunta, olha aí, tá aí a pergunta. Você reparou, pessoal, que sempre tem um texto de auxílio, depois vem a pergunta? Suponha que a reação produza 2 mols de CO2 para cada 3 litros de vinagre. Opa, é química, né? Isso é química, a regra de 3 é química. Me perdoe, né? 3 litros para cada 2 mols. Será que a gente usa 2 mols, pessoal? Não, a gente está usando 1/3 de litro, né, pessoal? 1/3 de litro de vinagre para X aqui, tá? Então isso vai dar 3x igual a 2/3, é isso? Sim ou não? É. Passando dividindo, né, pessoal? O 3 dividindo vai ficar 1/3, vai ficar 2 nonos. Então nós temos aí 2 nonos de mols, tá? Então daí o volume que eu vou ter. Vamos ver, pessoal, nós temos que calcular o volume também, né? Muito bem. O volume é o seguinte, o volume de gás, turma, o volume do gás, né? Ele vai ser o volume da garrafa, 2 litros, menos o quê? 1/3 de litro. Quanto que dá 2 menos 1/3, Todai? Tira aqui, ó, o mínimo. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 3, 6, né? 3 dividido por 3 dá 1, dá 5/3. 5/3 de litros, tá bom? E agora, Todai? E agora ele deu o R aqui, a constante dos gases, né, pessoal? Era meio que previsível. Opa, piscou uma outra questão lá. Era meio previsível que você teria que usar o Clapeyron, né? Para o vestibular, nunca rezei tanto, ou nunca rachei tanto, né? Ou pode ser também, como é que chama? Pobre velhinha, não reza, nunca reza o terço, né? Alguma coisa do tipo aí. Vamos lá. O que eu quero, turma? Todai, não esquece do que você está querendo aí, né, pessoal? É a pressão. Se você quer pressão, você vai fazer nRT dividido por V. Quem é o N, Todai? Deixa eu apagar esse risquinho que ficou aqui. Esse V também ficou meio estranho. Dá uma acertada nele, né? Isso. Ih, agora falhou a caneta aqui. Pera aí. Tem que apagar de novo. Vamos lá. E volta. E volta para outra questão. Hoje tá uma maluquice aqui. Vamos lá. N, número de mol. Número de mol, pessoal, é 2 nonos que eu tenho. 2 nono. O R, Todai, é 8/10 elevado a menos 2, porque é 0,08. Temperatura, 300 kelvins, né, pessoal, se eu não me engano. Eu vi ela em algum lugar aqui. Temperatura, tá aqui, 300 kelvin. 3 vezes 10 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo volume de 5/3, tá bom? Muito bem, turminha, nós vamos fazer o que aqui? Vamos cortar esse menos 2 com esse 2 aqui, né? Aqui vai ficar 2, o 3 a gente pode cortar com esse 9, vai ficar 3 aqui embaixo. Então vai ficar 2 vezes 8, vai ficar 16, é isso? Ó, 2 vezes 8, 16, sobre 3 vezes 3 quintos, né? Corta, corta, dá 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 dá 3,2, pessoal, tá bom? Então a pressão ela é de 3,2 atm, alternativa A de amor. Tranquilo, né? Essa questãozinha aí, eu acho que não deve ter dado nenhum problema para vocês, não. Aí, turminha, para finalizar, então, última questão, uma questão clássica, né, de diferença de pressão, onde ele falou para substituir o manômetro por uma rolha. E ele fala que a pressão pode chegar aí a perto de 5 atm, tá bom, gente? Essa rolha tem 10 gramas e 2 centímetros de diâmetro. Ele quer saber qual é a aceleração com que a rolha é largada da garrafa, tá? Bom, gente, aqui a grande pegadinha estava no ΔP, tá? Diferença de pressão é a pressão, vai ser a pressão interna menos a pressão externa. Como é que eu ia saber isso? No dot a dot, ele estava aqui, ó. Note a dot. Considere que as forças relevantes atuando sobre a rolha no momento em que ela é expelida, tem que ler, pessoal, tem que ler.
faz a diferença de pressão entre os lados interno e externo, tá bom? Então, o ΔP ele não é 5 não, você colocou 5, você errou. Ele é 5 menos a pressão externa, que é 1. Então, o ΔP ele vai ser de 4 atm, né? 4 atm, quanto que dá? Todai, ele dá 4/10 a quinta pascal, tá bom? Turma, o que é pressão na física? É força sobre área, né? Muito bem, então força é pressão vezes área? Exatamente. Então, pessoal, é a força que eu quero calcular, você já vai ver por quê. Porque sem a força eu não calculo a aceleração, né? A pressão é 4/10 elevado à quinta vezes a área. A área é πr ao quadrado, mas como eu tenho diâmetro, eu prefiro usar o πd ao quadrado sobre 4, que é com diâmetro, né? Fica melhor, né, pessoal? Então, o 4 eu já posso cortar aqui, né, Todai? Então, essa força vai ficar 10 à quinta, π. A π a gente coloca 3 já, né? Porque ele já deu 3 aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele deu π igual a 3, né? Então, se ele já dá o π igual a 3, não pensa duas vezes, tá bom, gente? Já coloca lá o 3. Muito bem. Ai, 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 diâmetro. Turma, cuidado com 2 centímetros, hein? Pegadinha. 2/10 a menos 2. Tem que passar para metro, tá bom? Ao quadrado. Tá? Então, essa força ela vai dar quanto, Todai? Vamos lá. Turma, aqui é o seguinte, ó, 2 vezes 3, não, vai que o 2 ao quadrado vai dar 4, né? Esse 2 cai em cima do 2, aqui vai ficar 4. 4 vezes 3, 12. 12. Aqui fica 10 a menos 4, com 10 a 1, vai sobrar um 10, então 120 newtons. E para finalizar com chave de ouro, pessoal, Newton, né? Mais uma vez, força resultante, né, pessoal? Que pus FM, né? Eita, nós. Força resultante, né, Todai? Força resultante, ela vai ser o produto da massa pela aceleração. Ele quer a aceleração, a gente coloca a força sobre a massa. Quem é a força? 120. E qual é a massa? Cuidado, hein? Tem transformação, 10 gramas. Tem que ser 10 a menos 3, tá bom, pessoal? Cortou. Cortou? A aceleração vai ficar igual a 12, né? 10 a terceira, isso? Não é? Ó, 120, 10 a terceira, cortei, sobe 10 a terceira, vai ficar 12 mil, tá bom, gente? 12 mil aí, 10 a terceira, 12 mil metros por segundo, tá bom? Alternativa D de dado. Muito bem, galerinha, espero que vocês tenham curtido essa correção meio rápida aí, que a gente fez uma correção bem rapidinha, né? Só para você ter uma ideia do que caiu na prova. Se você perguntar para mim se eu gostei da prova, não, eu não gostei da prova porque faltou eletricidade, né? Não se deixa uma prova de eletricidade de fora. Toda a matéria do terceiro ano deixar de fora, não é assim que a banda toca. Deixar eletrostática ainda pode ser, mas deixar eletrostática e eletrodinâmica de fora com potência, disjuntores, etc., instalação residencial, aquilo que está no cotidiano do aluno, não. A FUVEST cometeu um tremendo de um equívoco aqui, pessoal, né? Não tem a menor dúvida disso. Mas dentro das questões de mecânica, de ótica, ótica era esperado, né? O seno do ângulo limite, ele sempre pede Snell, até deu a fórmula para você, nem precisava fazer muita coisa. Ondulatório ele deu lá no meio daquela questão de efeito Compton, mas nem precisava daquilo tudo de efeito Compton, era só analisar que a frequência é inverso do período, né? Do período não, do comprimento de onda. Mecânica, deu aí, caiu a rodo, a segunda lei de Newton, né? Força resultante, massa, aceleração. E cinemática, né? As questões simples de cinemática, não tem nenhum problema. Deixou gravitação, hidrostática, né, pessoal? Deixou toda a eletricidade de fora. Então não foi uma prova balanceada, não. E outra coisinha, hein, Fuvest? Por que misturar todas as matérias, não? Caramba, isso dá um desgaste do aluno na hora de fazer a prova. Puxa vida, não faz isso, Fuvest. Fica a dica aqui do velho Todai. Separa por disciplina, todo mundo está fazendo isso, tá? Até o Enem, que era mais agregado, ele também já está separando. Isso bagunça muito a cabeça do aluno, tá bom? Fica a dica do Todai aqui. Mas é isso, em termos de dificuldade, a prova não estava difícil de física, não. Ela estava apenas, na minha opinião, mal formulada. Tá bom? É isso aí, mas nenhuma questão dúbia, não. Quanto a isso não tem, tá, pessoal? Quanto a isso não tenho o que falar nada. Questão anulada, questão dúbia, mal feita, não. Ela está mal balanceada em termos das quantidades de conteúdo que a gente vê no ensino médio. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Não esqueçam de dar um joinha aí e compartilhar o vídeo para ajudar o Todai. Um grande abraço
é isso que a gente está fazendo, né? Divulgação sempre de educação e conhecimento. E esse é o segredo do Brasil para nos tornarmos uma grande potência. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, deixe no seu comentário.